Muito boa tarde a todas e todos. Espero que estejam bem e com saúde. Quem vos fala nesse momento é a professora Eliane Juraski Camilo. No momento, eu estou chefia do nosso Departamento de Formação e Práticas Educativas, que é quem organiza, com apoio para esta ação em específico, do Departamento Acadêmico de Saúde aqui do campus, na pessoa da professora Vanessa, com quem nós fizemos as tratativas, né? Então, essa ação tem o apoio deste departamento e da professora Vanessa. Então, nós estamos aqui hoje reunidas e reunidos com muita alegria, porque é sempre uma alegria quando a gente consegue organizar mais uma ação de formação, né? Estamos aqui, então, para realizarmos a nossa terceira ação de formação do nosso ciclo de formação continuada em saúde mental. Fazendo um breve histórico deste ciclo, que teve início em 2023, nós tivemos, então, até o presente momento, 2 ações, a terceira é hoje. A primeira ação, ela aconteceu no mês de junho de 2023, na qual nós tivemos a alegria de receber o sociólogo Ricardo Antunes, da Unicamp, e nesse ensejo, Ricardo Antunes, então, abordou conosco e problematizou as questões relacionadas à saúde mental provenientes dos processos de precarização e intensificação do trabalho ao qual estamos todas e todos submetidos sob o diapasão do modo de produção capitalista. No segundo ensejo, nós tivemos a alegria de receber o médico Roberto Ruiz, da UFSC. Nesse ensejo, o professor Roberto Ruiz trabalhou com o tema do assédio moral. E hoje, então, nós temos a imensa alegria de receber a professora Luana, que em breve vai ser devidamente apresentada pela nossa mediadora, pela colega Janaína, e a Luana, então, vai tratar sobre o tema do suicídio, um tema sensível, um tema que nos assola em grande medida, né, e que a escola tem uma relação e que a escola precisa entender, problematizar e auxiliar também no enfrentamento, né, a essa questão. Então, eu agradeço a todas e todos envolvidos nessa ação de formação, a professora Vanessa, aos professores e professoras do campus que estão aqui presencialmente, que estão acompanhando também por intermédio da nossa transmissão via YouTube. Agradeço os estudantes e estudantes que estão aqui e agradeço também imensamente a professora Luana por generosamente ter aceitado esse convite, estar aqui conosco hoje partilhando os seus conhecimentos, as suas pesquisas a respeito do tema. Agradeço a nossa equipe do Departamento de Formação, nas pessoas do colega servidor Rogers e do colega servidor Jefferson, que aqui estão. Agradeço aos nossos colegas intérpretes de Libras e também agradeço imensamente a colega Janaína, né, psicóloga da DAI, que mesmo de férias aceitou o convite, né, para vir aqui mediar essa palestra. Então, passo a palavra à querida colega Janaína, que vai conduzir, então, esse momento. E que tenhamos um excelente momento de reflexão. Uma boa tarde. Boa tarde a todos, todas. Eliane, obrigada pelas palavras. E mais do que obrigado pelas palavras, obrigado pelo esforço de fazer essas formações, tanto no tema da saúde mental, quanto em outros temas dentro da nossa instituição. Acho que isso tem sido uma questão bastante importante. E a Luana Lima, que hoje eu posso chamar de amiga, o meu encontro com ela vem de 2019. E foi um encontro aqui no IFSC, há 5 anos, aproximadamente 5 anos atrás, a gente conseguiu, acho que foi uma das primeiras vezes que a gente conseguiu na instituição pautar
a questão da prevenção ao suicídio dentro da instituição, e naquele momento a gente conseguiu fazer uma atividade bastante bonita. A gente fez uma formação com o CODIR, um auditório cheio na reitoria, lembra, né? Um auditório abarrotado. Depois a gente fez também uma formação com os servidores da DAI-PROEM e da PROEM de uma forma ampliada, para pensar um pouco quais as questões que a gente podia estar abordando de forma estrutural dentro da instituição a respeito da temática. E, por fim, a gente fez uma reunião de um dia inteiro com o grupo de psicólogos do IFSC, para pensar um pouco as questões específicas da nossa profissão. E aí, lá, eu pude conhecer a Luana pessoalmente, né? Que eu conheci ela através de uma outra colega em comum, por conta da formação da Luana, né? A Luana, então, como eu já deixei um pouco claro aqui na minha fala, é uma colega psicóloga. Além de psicóloga, ela é bacharel interdisciplinar em humanidades, doutora e mestra em bioética pela UNB, e aí ela tem algumas participações em sociedades que eu acho que é importante a gente destacar aqui, né? Membro fundadora da Associação Brasileira de Estudo e Prevenção do Suicídio e pesquisadora do Observatório de Direitos Humanos dos Pacientes. Além disso, a Luana tem 2 trabalhos que eu acho que é importante a gente registrar. Vou começar pelo último, que ela diz que ela gosta mais, depois ela vai falar um pouco, acredito, um pouco a partir da escrita desse aqui, o Repensando o Suicídio, Subjetividades, Interseccionalidade e Saberes Pluriepistêmicos, que é a publicação mais recente, e uma publicação mais antiga, mas que ainda assim, mesmo, né, a gente sabendo que à medida que a gente vai avançando nos estudos e nas práticas as coisas mudam, ainda traz umas questões muito importantes, que é um outro livro, Deverei Velar pelo Outro, Suicídio, Estigma e Economia dos Cuidados. E aí, para a gente introduzir, hoje de manhã eu fui revisitar esse, porque esse eu já tinha, o outro eu não tinha ainda, o outro eu peguei hoje, né? Então, ela traz algumas questões que eu acho que são bem importantes da gente pensar, que eu acho que ainda são muito pertinentes, né? A gente tem uma série de questões que nos vêm à mente quando a gente pensa no fenômeno do suicídio, que tem multifatorialidades aí, a gente não vai falar em culpabilização de ninguém, né? Mas aí ela traz uma questão aqui, em algum momento do debate do livro, dizendo que é preciso questionar a corresponsabilidade dos serviços em que estes estão submetidos, estes trabalhadores, no caso, né? As instituições proporcionam capacitação, momentos de reflexão e de acesso às normativas como atividades pertencentes à rotina de trabalho? Alguém nessas instituições monitora os mecanismos das políticas, né? Aqui ela falava de políticas de saúde, mas vamos falar do nosso quinhão, das políticas de educação, da nossa relação com essas políticas de saúde também. Então, alguém monitora os mecanismos dessas políticas ou alimenta a sua implementação? A comunicação nossa com os outros, interna entre nós e com os serviços de saúde, com os serviços de assistência, com outros serviços que a gente pensa relevantes, há comprometimento estatal ou institucional em prol do fortalecimento da rede de prevenção ao suicídio? Eu acho que essas, apesar de tu ter me dito há 2 minutos atrás que o livro tem coisas que ela já prefere no outro, eu acho que essas questões ainda são muito pertinentes, e são pertinentes também para a nossa realidade. Que bom que a gente está numa realidade aqui, como a Eliane relatou, de formação, mas que outros passos a gente tem que dar? Que outras questões a gente pode ainda avançar, né? Porque falo para vocês aqui, bom, fizemos em 2019, vivemos tempos em que tivemos muita dificuldade de falar de certos temas, entre eles um desses, e estamos retomando. Mas que mais podemos fazer, né? Acho que seguimos bem em trazer a Luana de volta e seguir essa conversa, né? Porque acho que a partir das conversas a gente pode projetar novas possibilidades para um IFSC melhor para todos nós. E aí eu vou passar a palavra para a Luana, e
no final da fala dela, se vocês puderem ir anotando, registrando dúvidas, questões, né, que vocês tenham, a gente vai fazer uma rodada de debates. Então, vou pedir para vocês irem anotando, que ao final a gente faz uma rodada de questionamentos. Certo, gente? Mais uma vez, obrigado por ter vindo, obrigado por topar, e aproveitem a tarde de hoje. Obrigada, gente. Boa tarde. Vocês me escutam? Eu vou pedir licença, vou levantar. Eu queria começar agradecendo enormemente, né, a instituição, especialmente no nome da professora Eliane, da amiga Janaína. Dizer que para mim é uma imensa alegria estar aqui, retornar depois de 5 anos. Eu acho que é uma afirmação de uma parceria, né, de comungar de alguns valores formativos, ético-políticos. Então, é isso. Quero começar agradecendo e desejando que a gente tenha um bom momento de troca. A ideia é a gente fazer um debate depois, mas também, se vocês, né, sentirem, a gente pode ir interrompendo, enfim, as questões surgindo. Eu não sei, professora, se os slides serem... Passa... Tá, não, é só para eu poder me guiar também. Obrigada, então. Então, vamos lá. Eu acho que a ideia hoje, não à toa esse segundo livro chama Repensando o Suicídio, que é uma coletânea que eu organizei junto com Paulo Navasconi, porque eu acho que a gente tem se comprometido cada vez mais de repensar o fenômeno, né? Desde os aspectos conceituais às práticas, né, que suscitam isso que a gente chama de prevenção do suicídio. Que esse talvez seja um primeiro questionamento, assim, é possível prevenir suicídios? E o que a gente quer dizer quando a gente previne suicídio? Em nome do quê? Né? Com que ferramentas? Então, tem uma coisa que eu costumo dizer, que é a forma que a gente olha para o fenômeno é a forma que a gente cuida das pessoas em sofrimento. Então, se a gente tem a possibilidade de dilatar essas interpretações, a gente também tem a possibilidade maior de ampliar as ferramentas de cuidado, né? Pode passar, por favor. E aí queria pensar, o que a gente fala, do que a gente está falando quando a gente fala de suicídio, né? E aí a primeira coisa que a gente pode dizer é que é uma manifestação humana. É uma quase que uma carta na manga, né? Soraya Carvalho, que é uma psicóloga, psicanalista de Salvador, que tem o serviço de prevenção de suicídio, de estudo de prevenção de suicídio na Bahia, que é um dos poucos núcleos de prevenção de suicídio de serviço público no Brasil. Ela diz muito isso, assim, o suicídio é uma carta na manga, né? É quando o sujeito, diante de um sofrimento intenso, ele se sente sem saída e a morte aparece ali como recurso último, né? E não à toa a gente escuta muito dos pacientes assim: eu não quero morrer, eu quero matar minha dor. Até porque a gente não tem sequer, né, a representação da morte. Tem muito mais a ver com não estou dando conta, não estou sustentando a minha realidade, está sendo muito difícil. E é muito humano, gente, porque é isso, assim, claro que há uma diferença entre pensar, planejar, tentar consumar o suicídio, mas o pensamento suicida é muito, muito comum quando a gente está diante de situações muito duras. E que é importante dizer com alguma naturalidade sobre a vida, sobre a morte, sobre o viver, sobre o morrer e matar-se, até para a gente fazer frente a essa repicracia, que depois eu vou dizer melhor mais para frente, que a gente tem negado a tristeza, né? A gente tem negado certos estados vitais e, com isso, não só silenciando o outro, mas silenciando a nossa tristeza, impedindo as possibilidades de elaboração, especialmente coletivamente, né? Alguns autores também vão falar, André Solomon vai falar do suicídio como um crime da solidão,
no sentido de um estatuto solitário mesmo. E outros autores, como Fernanda Marchetti, vai falar do suicídio como ausência de pertencimento. Se a gente pensar, inclusive, numa obra histórica, né, de Durkheim, ele vai pensar em três tipos ou três categorias do suicídio, né? Então, ele vai dizer justamente quando indivíduos vão se matar em nome de uma integração radical da sociedade, ou seja, eu vou doar o meu corpo, a minha vida, em nome de uma luta política, por exemplo, o kamikaze, né? Ou seja, tem ali eu sou tão a minha sociedade que isso vale a minha vida. A gente tem um suicídio justamente que é de uma desintegração social, ou seja, de um despertencimento, quando o sujeito ele já não consegue ter laços, afirmar laços, e com isso ter ali uma desvitalização ou uma ausência de sentido de viver. E Durkheim ainda vai apontar para situações de ruptura, seja elas econômica, política, né, pós-guerra, enfim, diversas situações que podem facilitar aí um processo de morrência, né? Uma coisa que é muito importante dizer é que o suicídio ele não tem uma explicação universal. A gente nunca vai poder justificar o suicídio a partir de um único acontecimento, de um único evento, de um único afeto. A gente vai falar sempre sobre multifatorialidade. E esse é um aspecto muito importante da gente marcar, porque talvez seja o único consenso na literatura. A gente tem muitas teorias, né, dentro da suicidologia, e esse é o único consenso que a gente tem na produção do conhecimento nessa área. Agora, ele às vezes é mal utilizado, tá certo? A gente vai falar um pouquinho mais disso daqui para frente. No máximo, gente, o que a gente vai poder falar é de um evento desencadeador, né? No meu mestrado, e que foi fruto desse primeiro livro, eu entrevistei profissionais de saúde responsáveis pelo primeiro atendimento após uma tentativa de suicídio. Então, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, para entender a influência da moralidade, do estigma, da religiosidade na qualidade prestada aos pacientes tentantes. E a gente escutava, comumente, esses profissionais tentando enquadrar os suicídios a algum acontecimento. Então, alguém que terminou uma relação, ou alguém que perdeu o emprego, né? E aí toda uma história de vida ali que era reduzida a algum acontecimento. E isso a gente precisa ter muito cuidado, ter muita cautela, porque a gente vai falar, no máximo, de um fator desencadeador. Tá certo? Pode passar, por favor. Jefferson, você passa para mim, por favor? Pronto, obrigada. E aí, eu queria entrar num aspecto que eu acho que é muito, muito interessante para a gente pensar, que é o suicídio, ele é definido, seja no dicionário, nos livros clássicos, como ato deliberado, voluntário, de causar a própria morte. Nessa definição, a gente pode dizer que o sujeito é unicamente responsável pela sua própria morte, né? No entanto, quando a gente fala de categoria de política pública, o suicídio ele é registrado por mortes por causas externas, junto com acidente de carro e homicídio. E são situações, quando a gente fala de mortes violentas por causas externas, a gente está falando de uma responsabilidade difusa, de influências e de uma ausência de controle desse sujeito. Então, a gente tem aí um paradoxo categórico, né? Assim, é quase que uma contradição. De uma maneira mais conhecida, o sujeito é unicamente responsável pela sua morte, mas, do ponto de vista das políticas públicas, a gente tem esse registro que a gente pode falar de uma responsabilidade difusa. E aí, eu queria pensar junto com vocês, assim, como é que a gente pode trabalhar com esse tensionamento, né?
dessas duas concepções, porque aí a gente vai estar falando de agenciamento, a gente vai estar falando de intencionalidade, a gente vai estar falando de responsabilidade, né? Então, eu queria fazer algumas perguntas, começar provocando com algumas perguntas que não necessariamente serão respondidas, mas para a gente começar nesse exercício, inclusive de afirmação de que nem tudo a gente vai ter resposta, né? E é por isso que é difícil trabalhar com suicídio, porque a gente não tem um modelo universal, né, para olhar, para cuidar, para velar por isso. Então, como é possível verificar as intenções de uma pessoa que já morreu? Até porque essa pessoa leva muitas respostas com ela, né? Como dar conta da multiplicidade e complexidade do ato e das suas razões? E nos casos em que a mortalidade depende da capacidade ou incapacidade, ou possibilidade ou impossibilidade de outras pessoas intervirem a tempo? Podemos pensar ainda, se a gente, sabendo do efeito que um suicídio pode provocar, isso teria sido suficiente para impedi-lo? Quem mata quem quando o suicídio acontece? E o silêncio que esse sujeito leva com ele, assim, né? Com esse sujeito que foi embora, denuncia o quê dele, mas também denuncia o quê do coletivo? Nilson Neto, outro dia, que é um psicólogo muito importante na suicidologia, outro dia ele fez uma postagem muito interessante que ele dizia assim: a gente está muito interessado em falar sobre suicídio e muito pouco interessado a pensar o que os suicídios refletem sobre nós, como sociedade. Porque eu acho que existe ainda essa perspectiva hegemônica de atrelar o suicídio a um problema individual, de diagnóstico, né, de transtorno, e a solução, remédio. É um pouco essa redução do fenômeno que também impede a gente de avançar nessa produção do conhecimento e avançar nas políticas públicas de prevenção do suicídio, né? E aí a minha ideia aqui com vocês é, de antemão, dilatar esse debate a partir de uma perspectiva relacional. Por favor, Jefferson, pode passar. E aí é nesse sentido que eu trago, talvez, para mim, a minha definição favorita de suicídio, que é de um antropólogo inglês que vai defender o suicídio como uma metáfora, como um análogo a uma dança, né? Uma dança que não é um solo, né? Então, ele vai dizer assim, de que são duas ou mais pessoas interconectadas em passos particulares, em movimentos dinâmicos, sociais, culturais e afetivos. Ou seja, há uma coreografia da violência, do qual todo mundo participa, e que aquilo que eu falo, aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto, a forma que eu me movimento nesse espaço vai ter um efeito sobre Janaína, que vai ter um efeito sobre Felipe, que vai ter um efeito sobre Eliana. E aí, como é que a gente vai pensar de que essas pessoas que estão interconectadas, a gente pode estar falando do ponto de vista pessoal aqui, de relacionamentos afetivos, né, familiares, mas a gente pode estar falando de trabalho, a gente pode estar falando de política pública ou da ausência de política pública, né? Então, o sujeito, quando ele se move, ele não está se movendo sozinho, né? A gente precisa pensar sempre de que essas performances, elas são espelhadas. Então, ele vai estar falando de um sofrimento dele, mas ele vai estar falando de um sofrimento que é um sofrimento sociopolítico, no sentido de que ele está em relação. Ele está em relação na micro e na macropolítica, vamos dizer assim, né? É um sujeito no mundo, é um sujeito em relação. E aí a minha grande questão é pensar junto com vocês como é que a gente participa ativamente ou passivamente dos modos de morrência dos sujeitos em sofrimento, né? E aqui não no sentido de trazer uma responsabilidade, na verdade, não para trazer uma culpabilização, porque eu acho também muito terrível quando a gente pensa, por exemplo, nos fatores de risco ou nos sinais de alerta, tentando culpabilizar, por exemplo, familiares que não viram, que não perceberam, que não fizeram nada. Não é disso,
Pelo contrário, assim, a Organização Mundial da Saúde fala dos suicídios como 90% evitáveis. Esse é um dado esdrúxulo que a gente precisa realmente desconstruir, porque isso só amplia o sofrimento dos familiares das pessoas que perderam alguém por suicídio. Aqui eu estou tentando, gente, falar de uma outra coisa, de uma corresponsabilidade social, no sentido da gente deslocar essa perspectiva individual para poder pensar coletivamente. O suicídio é uma agenda coletiva, precisa ser uma agenda coletiva, né? E aí, para isso, eu trouxe alguns exemplos para a gente pensar sobre esses movimentos ou sobre essa dança do suicídio, né? Então, eu vou começar com um exemplo que aconteceu em 2019, na Universidade de Brasília, que para mim é muito simbólico, assim, é um exemplo muito paradigmático. A gente, na época, em 2019, eu estava fazendo doutorado, eu estava como aluna da instituição, mas também estava como professora, na época, no curso de saúde coletiva, e a gente teve algumas tentativas de suicídio no espaço universitário, né? Então, a gente teve tentativa de suicídio na segunda, na terça, na quinta, e a gente teve um suicídio consumado na sexta-feira. Quem trabalha com o tema sabe que a instituição precisaria fazer alguma abordagem, porque existe um efeito contágio. Existe um efeito chamado efeito Werther, né? Que é oriundo do jovem Werther, de Goethe, obrigada, de Goethe, que foi um livro escrito e que muitos jovens se identificaram com aquela história do jovem que tinha se matado, e muitos suicídios aconteceram após a publicação do livro. É por isso, né, que a gente chama efeito Werther, né? E é isso, né? A gente tem algumas formas de evitar o efeito Werther, que, obviamente, nesse caso não foi evitado. A gente teve um suicídio entre a biblioteca e a reitoria, que é um espaço de muita de muito fluxo de pessoas. Não cabe aqui dizer o método, né? É uma coisa que a gente precisa evitar, mas, né, de publicizar, mas dizer para vocês que bastaria qualquer atitude ali para ter um desfecho diferente do que foi. Esse sujeito, que era um jovem negro, estudante da UNB, se matou na frente de muitas pessoas, e quando os bombeiros, os policiais chegaram, foi perguntado às pessoas, né, assim, o que aconteceu, como é que foi isso, por que ninguém fez nada. A resposta foi: a gente achou que era uma performance artística. A gente está falando de um suicídio lido como performance artística. É quase inacreditável, né? E aí a minha grande pergunta é: até que ponto que essas pessoas que assistiram também não foram protagonistas do ato? E aqui não é um julgamento moral, é justamente para a gente poder pensar nessa dança. Se alguém talvez tivesse, né, conseguido conversar com esse sujeito, trocar com esse sujeito, escutar, ou chamar ajuda antes, a gente está falando de como um movimento ou um não movimento também deflagra danças distintas aí. E aí é nessas danças que a gente também pode pensar num exemplo mais atual, que foi do Colégio Bandeirantes, com inúmeras reportagens, inclusive nomeando muito bullying, né? O que é também problemático, porque aí tudo vira bullying. Tudo é bullying. Há uma pesquisa norte-americana que diz, inclusive, de que não só as pessoas que sofreram bullying, mas aquelas que atuaram, né, ativamente o bullying, tem um risco aumentado de suicídio. Mas não é sobre isso, o ponto é de como a gente está falando de um jovem negro, gay, periférico, que tinha inúmeros registros, né, de violência nessa escola, bolsista,
se matou, e numa escola, inclusive, que já tinha históricos de suicídios anteriores. E o que a gente está fazendo com isso, né? Esse é um ponto importante. A gente também pode falar de suicídios públicos. A gente teve, alguns anos atrás, se eu não me engano, também em 2019, que foi um suicídio que foi filmado e, enfim, correu a internet afora, que é uma coisa que a gente precisa evitar. E nesse vídeo tinham pessoas incentivando, gritando, né? Pula, 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 pula. E incentivar o suicídio é crime. Foi a primeira vez que pessoas foram presas por isso. E aí é nessa perspectiva da dança, mas também na dança dos afetos, de como a gente é afetado, como a gente... Porque é isso, né? A gente precisa dizer que a gente tem uma espécie de hierarquia ontológica que muitas vezes a gente sequer é afetado pela morte de alguns corpos, de algumas pessoas, e, por outro, a gente tem uma extrema comoção, né? É o que talvez diferencie esse luto que a gente entende numa perspectiva mais clínica, que é esse luto individual, de um processo subjetivo muito único, mas também Judith Butler vai falar um tanto sobre o luto público, né? Que é nessa perspectiva de uma politização do luto, para dizer, olha, o luto ele também tem um aspecto coletivo, no sentido de que ele, se a gente pensar em algo, né, por exemplo, em jovens negros que são exterminados todos os dias, viram números, e outras mortes, a gente vai ter uma comoção social, a depender de quem seja essa pessoa, né, da cor, da classe, do gênero, a gente vai ter uma comoção, e como isso também vai permitir que algumas pessoas possam elaborar com mais ou menos ferramentas essas perdas. Mas aqui eu gostaria, junto com vocês, de deflagrar um outro aspecto, que é a perda da comunidade de ouvintes. Como a gente vem situando os nossos afetos cada vez mais num estatuto solitário, assim, solipsista mesmo. Alguns autores da psicanálise, tipo Christian Dunker, Joel Birman, eles vão diferenciar a dor do sofrimento. Eles vão dizer, olha, a dor é o afeto predominante na contemporaneidade, justamente porque não tem demanda e não tem o outro a quem eu possa dirigir a minha demanda. Diferente do sofrimento, que a interlocução vai estar no centro da experiência. Tem alteridade, tem o outro. Eu posso dirigir a minha demanda, eu posso elaborar junto com o outro, é quase que poder transformar a vivência em experiência, né? E eu acho que um tanto do trabalho de prevenção do suicídio, especialmente quando a gente vai falar no aspecto mais clínico, a gente vai estar falando da transformação da dor no sofrimento. Ou seja, é retirar esse estatuto solipsista para poder pensar na alteridade, na interlocução, no reconhecimento dessa dor, né? Que parece muito pouco, mas eu acho que é, principalmente para nós, psis, acho que a gente consegue capturar isso num trabalho clínico, especialmente num trabalho clínico politizado, que é quando a gente narra as nossas experiências, a gente tem a possibilidade de transformar isso em outra coisa, mais sustentável, mais possível, mais elaborado, né? Pode passar, Jefferson, por favor. Tem um outro aspecto que eu acho que é importante também dizer das políticas públicas, né? Porque aí a gente tem uma tentativa quase desesperadora de mostrar as fragilidades que a gente tem, tanto no âmbito das relações pessoais, mas também no âmbito das políticas públicas. Então, a gente tinha a nossa política mais avançada, até muito pouco tempo, era de 2012, as Diretrizes Nacionais de Prevenção do Suicídio. Eu, na época que fiz o meu trabalho de campo, que entrevistei esses profissionais, entrevistei 19 profissionais no ano de 2018. Nenhum deles conhecia as diretrizes, absolutamente nenhum.
Então, a gente já captura aí uma distância entre o papel e a praxis, né? Em 2019, foi criada a Política Nacional de Prevenção à Automutilação e Suicídio, que é um problema desde a nomeação, porque a gente está falando de 2 fenômenos distintos, que demandam, inclusive, cuidados muito diferentes na abordagem, né? A gente até pode pensar a automutilação como um possível fator de risco e, ainda assim, precisa ser contextualizado, né? Porque alguns sujeitos vão dizer, olha, a automutilação é justamente para evitar que eu tente me matar. Então, né, assim, a gente vai estar falando obviamente, de uma expressão de uma dor, mas que não necessariamente tem a ver com o fenômeno de suicídio, né? Uma outra coisa importante dizer quando a gente pensa na automutilação, no fenômeno da automutilação, a gente vai ter aí um perfil que é da juventude, especialmente de meninas, né, de pré-adolescentes, de adolescentes. E ainda que o suicídio venha crescendo absurdamente em todo o mundo, a gente ainda tem, e esse é um dado bastante invisibilizado, a população que mais se mata é a população idosa. Então, a gente está falando de políticas que deveriam, né, assim, que são bastante contrastantes. Então, a gente já tem um primeiro problema, que é a nomeação da lei. Nessa lei, a gente não tem um plano correspondente, ou seja, como é que a gente operacionaliza isso que a gente está tentando prevenir? Como é que a gente investe financeiramente nos projetos, nas ações, nas políticas de prevenção do suicídio? A gente também não tem. A gente tem, no máximo, a campanha do Setembro Amarelo, que tem sido cada vez mais iatrogênica. A gente pode falar disso um pouco depois. E a gente tem um elemento que talvez seja o elemento principal para a gente discutir aqui, e que eu digo de partida, não tenho respostas, mas eu acho que é algo que tem me inquietado muito, que é a gente tem, entre 2014 e 2016, a subnotificação obrigatória das tentativas e suicídios consumados. Então, por exemplo, se um sujeito tenta ou consuma suicídio, né, ele chega no hospital, os profissionais de saúde são obrigados a fazer esse registro na ficha de notificação. O que essa lei de 2019 diz para a gente? Que os profissionais da educação também agora são obrigados a fazer o registro compulsório. Isso também é um problema, gente. Assim, por quê? Se eu estou trabalhando no hospital, sou um profissional de saúde, eu faço um registro na ficha de notificação. Isso vai para a vigilância epidemiológica. Isso vai ajudar a construção de políticas públicas. Se eu sou um profissional da educação e eu estou lidando com um jovem de menor, a minha notificação vai para o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar está preparado para lidar com tentativa de suicídio, com comportamento suicida? Não está. Qual é o risco? A gente criminalizar esse sujeito e essa família. Mais do que isso, a gente pode estar rompendo com a última procura de ajuda que esse sujeito está fazendo. E o que a gente faz? A gente burocratiza essa ajuda. A gente terceiriza, a gente encaminha para instituições que não estão preparadas para lidar com o comportamento suicida. Esse sujeito pode ter sido assim, o último recurso, dizer, professora, eu tentei suicídio, eu não estou bem. E aí essa professora é obrigada a fazer um registro do que a gente está falando. Como é que é isso? Para mim, tem uma inquietação que é como é que a gente está querendo prevenir suicídio, entendeu, gente? Se a gente tem condutas paternalistas, se a gente tem condutas que são imperativas, que são retirando a autonomia, a gente só está reproduzindo violência. A gente não está prevenindo suicídio. Numa perspectiva né, de outra área, a gente pode pensar, por exemplo, nos bombeiros, que tem um trabalho muito importante em prevenção do suicídio, mas que, historicamente, isso tem mudado muito, né? Acho que a gente tem hoje profissionais muito compromissados assim, com esse tema, mas o que a gente via era, às vezes, uma abordagem extremamente violenta para tirar o sujeito da cena a qualquer custo, e que
não existia uma preocupação de como seria o posteriori, né? Então, retiro o sujeito da cena, faço o meu trabalho, limpo minhas mãos, e depois o sujeito, inclusive numa próxima abordagem, ele não vai dar margem, ele vai se matar, porque ele sabe que ele pode ser abordado violentamente. E hoje as abordagens são realmente assim, né? A gente até pode falar, se vocês tiverem curiosidade, a gente pode dizer um pouco do que tem mudado. Mas é um outro exemplo só para a gente poder pensar de como a prevenção do suicídio, às vezes, tem essa ideia de evitar compulsoriamente a morte sem uma produção da vida digna, sem escutar, sem reconhecer o que de fato está levando os sujeitos a se matarem, né? Então, essa é, enfim, uma questão central, assim, né, para o nosso debate. Tudo isso para dizer, bom, vamos tentar deslocar essa perspectiva individual, patologizante, medicalizante, que aprisiona o sujeito, que aprisiona as narrativas, que aprisiona as políticas públicas, que são... Porque é isso, né? É muito rígido a interlocução. E, de fato, a gente tem ainda uma suicidologia hegemônica, gente. Assim, vocês poderiam estar escutando exatamente o avesso aqui hoje, né? Porque o suicídio tem uma disputa discursiva, tá certo? E a gente ainda tem uma hegemonia que vai falar, que vai defender o suicídio como reflexo de um transtorno mental em 90% a 98% dos casos. Cadê a multifatorialidade, que era um consenso? Ou seja, só tem multifatorialidade em 2% dos casos? E aí, é claro que a forma que a gente produz conhecimento é a forma que a gente vai desenvolver ações e políticas, né? Só que o que a gente precisa entender é que mesmo o discurso científico, ele não está isento dos aspectos morais, né? E um exemplo disso é um estudo em Harvard, que vai mostrar aos médicos, né, foram entregues casos editados de suicídios. Em alguns casos, e aí dividiu, né, em 2 grupos, que foi assim: quando os médicos não conheciam a causa de morte, eles deram 22% de algum tipo de transtorno mental. Diagnosticaram essas pessoas em 22% dos casos. O índice subiu para 90% quando foi incluído na ficha a causa de morte por suicídio. A única coisa que mudou foi eles saberem que a causa de morte tinha sido suicídio. Reparem o automatismo que é suicídio e transtorno mental. Então, eu assim, tento trazer sempre, né, um tripé histórico do estigma do suicídio, que eu acho que a gente herdou e a gente tem muita dificuldade de desconstruir isso, né, na gente, naquilo que a gente acredita. Por favor, Jefferson, você passa para mim? Obrigada. Então, a gente tem esse tripé aí, né? Vamos começar primeiro por uma ideia de pecado, que vem muito, que é oriundo dessa ideia da vida pertencente a Deus, né? Isso foi potencializado pelo paradigma de Santo Agostinho, que dizia que se Deus deu a vida, ninguém pode tirar, e que não matarás bíblico também deveria ser aplicado ao próprio sujeito. E a gente sabe da influência, né, da Igreja Católica na construção civil, política de muitos países, e de que essa ideia do crime religioso ela foi transposta, né, a constituições diversas, inclusive até hoje a gente tem alguns países que consideram o suicídio um crime, efetivamente, que a gente aí pode perceber, por exemplo, a gente tem alguns trabalhos bem importantes que estudam, especialmente na Europa, né, os suicídios entre os séculos XVIII, XIX, XVII, XVIII, XIX, e que mostra, por exemplo, a perda de rituais fúnebres, os confiscos de bens, os corpos arrastados publicamente. Ou seja, aquele que tentava suicídio que não conseguia consumar, podia ser preso, podia ser torturado. Aqueles que consumavam suicídio, muitas vezes eram expostos em forca pública
mesmo já mortos, no sentido de uma exposição violenta mesmo, né, dos seus corpos, mas também como um modo de dizer, olha o que pode acontecer, né, se você faz a mesma coisa. Alguns corpos eles eram deixados em árvores para os bichos comerem, ou corpos arrastados. E aí a gente tem uma série a depender do país, a depender do gênero, essas punições eram diversas. Essas famílias também sofriam porque elas tinham esses bens confiscados, perdendo o direito à herança, uma série de coisas. E a gente sabe que, junto com isso, tinha o peso da soberania. Quando a gente fala, né, o rei era um soberano e era um representante de Deus, portanto, se matar era um crime contra Deus e contra o rei, né, que era dono das vidas dos súditos. E essa obrigação política do rei, a gente pode falar que ela se estende ao Estado moderno, e que o sujeito que tenta o consumo suicídio é um desobediente da normatividade política e jurídica. E aqui, em paralelo, a gente tem trabalhos científicos que vão mostrar, especialmente, né, esse discurso científico carrega o discurso da verdade. É muito mais difícil, né, de furar a bolha crítica, ainda que, como eu disse, a ciência também ela é construída a partir de determinados paradigmas de uma época, né, de questões morais, de questões religiosas. E, de fato, a gente tem trabalhos do século XVIII e XIX que mostravam o esquadrinhamento dos corpos desses sujeitos e com teorias diversas sobre as explicações que levavam alguém a se matar, e isso sempre estava vinculado a algum tipo que, na verdade, na época era chamado de loucura, né? De uma maneira geral, era uma loucura. Então, a gente tem esse tripé: pecado, crime e loucura. Essas coisas elas se retroalimentavam e elas se atualizam ainda nos dias de hoje, né? Jefferson, você pode passar para mim, por favor? Acho que o Jefferson não está ali. Ah, já está. E aí, por que é interessante falar disso, né? Sobretudo, essa construção científica da loucura, ela vai se atualizar nos diversos diagnósticos psicopatológicos que a gente tem hoje e naquilo que a gente vai chamar também de medicalização. Então, fazer uma diferenciação rápida, que eu acho que é bem importante da gente dizer, é que medicação é diferente de medicalização. A medicação vai ser o uso de remédio. A medicalização é quando a medicina e práticas afins entendem que, na verdade, esses saberes se apropriam de fenômenos que são naturais da vida ou de comportamentos, sobretudo aqueles comportamentos indesejados ou desviantes, né? E que passa a ser um saber da medicina. Como é que a gente vai lidar com isso? Transformando isso num saber ou num fenômeno que a medicina e que as práticas afins vão cuidar. E é isso, a gente tem, obviamente, comportamentos rapidamente transformados em diagnósticos psicopatológicos e a medicação como instrumento privilegiado da medicalização. Ficou ok essa diferença? A gente, por exemplo, a gente pode pensar fora o suicídio. Sei lá, se a gente pensar em parto, né, que seria uma coisa natural. Se a gente pensar no Brasil, por exemplo, a gente tem aí interesses dos médicos de agendamento dos partos, em que as parteiras perderam lugar, né, a gente tem aí uma transformação desse fenômeno no sentido de justificar, inclusive, o enquadramento da quantidade de partos de cesáreas desnecessários, mas que tem a ver com interesses outros da medicina, que não passa, muitas vezes, por uma escuta ou narrativa ou vivência dessas mulheres, né? É só um exemplo para dizer assim, a gente tem medicalizado muitas coisas em prol de interesses que não são nossos, né? Então, a medicina, ela parece ser ambígua em relação ao suicídio, porque, de alguma maneira, ela advoga o direito de tratar, de impedir,
de cuidar, de evitar, mas, na prática, ela ignora a questão, né? E aí eu vou trazer 2 exemplos. Um exemplo é de quando a gente pensa assim, bom, então as tentativas de suicídio elas são incluídas no hospital, mas há uma exclusão na inclusão. Do que eu estou falando? Por exemplo, uma das profissionais que eu entrevistei, que era a chefa do serviço, dizia assim para mim, por mim a gente não recebia paciente por tentativa de suicídio aqui. Essas pessoas atrapalham o nosso plantão, elas ocupam o lugar de quem quer viver. Eu não sei aonde, mas aqui não deveria. Essa mulher ela não tem como impedir, mas ela vai deixar esse sujeito sempre por último. E aí, essas perspectivas, no fim, gente, comprometem a qualidade do atendimento a essas pessoas, né? Eu posso falar também de uma outra pessoa que eu entrevistei, uma enfermeira, que recebeu um paciente por asfixia e que ele estava entubado. Quando ela olhou para ele, o tubo estava meio fora do lugar. E aí tinha um colega próximo, mais perto, um enfermeiro, que ela diz, não sei quem, o tubo está fora do lugar. E ele responde, mas ele não queria morrer? Deixa ele. A gente está falando de risco aumentado de morte num lugar que seria uma referência de cuidado, né? Como é essa fala de Ivan Illich, que vai trazer no livro dele, peço licença para ler, abro aspas, né? Conheço uma mulher que, tendo falhado no seu suicídio, foi levada em coma ao hospital com 2 balas alojadas na coluna vertebral. O cirurgião esforçou-se heroicamente para mantê-la viva e considera, no que lhe compete, ter conseguido realizar 2 objetivos. Ela sobreviveu e foi atingida por paralisia geral, que elimina qualquer receio de uma nova tentativa de suicídio. Ou seja, se evita compulsoriamente, ainda que, né, independente do que isso custe para esse sujeito, né? É um imperativo muito cruel, né? E aí a gente pode pensar em vários. Tem um documentário que eu super indico, assim, que eu adoro, que é um documentário produzido por Débora Diniz. Meu nome já não... Que é um idoso que é encontrado numa praça pública e que sofre intervenção hospitalar de uma maneira muito, muito perversa. Solitário Anônimo é o nome do documentário. A quem interessar, possa. Pode passar, por favor, Jefferson. Como é que eu estou de tempo? 10 minutos? Eu falo muito, eu vou tentar correr. Bom, eu queria trazer um pouco também da epidemiologia crítica, que é poder pensar o que os números estão nos dizendo, né? Então, é claro que eu quero, acho que é bem central aqui na minha fala, evidenciar a interseccionalidade, né? Porque raça, classe, gênero, sexualidade, capacidade, padrão físico, estético, eles fazem parte de uma ordem social, né? De uma hierarquização ontológica que vai determinar, que vai constituir, que vai construir como se acessa, como se compreende e como se experimenta a saúde ou a ausência dela, né? Então, o que a gente tem, né? Como é que a gente pode reconhecer o suicídio nas populações vulnerabilizadas? A gente tem que 79% dos suicídios que acontecem no mundo estão concentrados em países de baixa e média renda. Principalmente quando a gente olha para os jovens, isso aumenta. 90% dos jovens que se matam no mundo estão em países de baixa e média renda. Esse é um número absurdo. E a gente tende a escutar muito mais o suicídio nos países nórdicos, frios, né? E a gente vai criando uma série de teorias para a gente não dar visibilidade ao que a gente vive aqui, né? Então, no Brasil, a gente tem que as notificações de tentativas de suicídio, elas estão concentradas em idade economicamente ativa, mas em pessoas que estão desempregadas, né? Então, o que a gente tem é, diante dessa realidade, inclusive de uma ausência de perspectiva de futuro, né? De vulnerabilidade, de violência, de desvitalização, de desfiliação, de despertencimento, a gente olha para isso como um problema ainda do indivíduo, né?
Então, aquilo que seria uma vulnerabilidade social, o problema passa a ser um problema individual. O sujeito que não deu conta, o sujeito que não sustentou, até porque a gente tem o discurso neoliberal de que o nosso sucesso ou o nosso fracasso depende unicamente da gente, e a gente compra também esse discurso, né? Pode passar, Jefferson, por favor. Acho que eu estou chegando na metade ainda. A gente tem também que a população indígena se mata 3 vezes mais do que a população brasileira não indígena. Isso está concentrado, sobretudo, na faixa etária dos 10 aos 29 anos. Então, a gente tem aí, obviamente, como fator de risco, a retirada de terra, os reassentamentos, o racismo, o etnocídio, a segregação, o abandono, né, inclusive das tradições, que afetam profundamente a saúde mental dessas populações. A gente também pode passar, Jefferson, por favor. Quando a gente pensa na população negra, a gente tem pesquisas norte-americanas e brasileiras que vão mostrar isso para a gente, né? Então, por exemplo, nos Estados Unidos, a gente teve uma diminuição nacional que está marcado paralelamente a um aumento entre jovens negros, que se elevou em 30%, né? E para os asiáticos das ilhas do Pacífico, em 16%. No Brasil, a gente tem uma pesquisa ótima da Universidade de Brasília, junto com o Ministério da Saúde, que vai mostrar que, no ano de 2016, o risco de jovens negros foi aumentado em 45% quando comparado a jovens brancos. E aí, de que a gente tem muitos fatores de risco, como maior percentual de doenças crônicas, de baixa escolaridade, dificuldade de acesso a serviços de saúde, de um não lugar social, de ausência de sentimento de pertença, de inferioridade, né? Sentimento de inferioridade, de rejeição, de maus tratos, negligências, violências diversas, de solidão, que vão, por favor, Jefferson, pode passar, que vão aí afirmar esse risco de morte. Está falhando para vocês? Tá. Obrigada. Tá bom. E aí a gente vai pensar também na questão do gênero. Dizer que os homens se matam 3, 4 vezes mais do que as mulheres, e as mulheres tentam nessa mesma proporção, 3, 4 vezes mais do que os homens. A gente tem aqui um paradoxo de gênero do ato suicida. Porque a gente tem, de um lado, explicações que são de instrumentos, né? Ou seja, os homens eles usam métodos mais letais, sem maiores chances de uma abordagem, ao mesmo tempo que a gente tem uma desautorização da própria questão da sociabilidade, né? Da própria questão de gênero, que os homens não pedem ajuda. Os homens eles não expressam suas emoções, os homens eles não são autorizados a mostrar suas fragilidades, diferente das mulheres que buscam ajuda, que buscam laços, que buscam serviços de saúde como um modo de enfrentamento às situações de sofrimento. Pode passar, Jefferson, por favor. E aí eu vou pedir licença também para ler alguns trechos, porque eu fico pensando como é interessante a gente escutar essas pessoas, né? E essa é uma frase de June Jordan, que perdeu a mãe por suicídio, e ela diz assim: não estou certa de que o suicídio da minha mãe foi algo extraordinário. Talvez a maioria das mulheres tenha de lidar com uma herança similar, o legado de uma mulher cuja morte não pode ser identificada com precisão, porque ela morreu muitas e muitas e muitas vezes. Antes de se tornar mãe, a vida dela já tinha acabado. Eu cheguei tarde demais para ajudar minha mãe a ficar de pé. Como agradecimento eterno a todas as mulheres que me ajudaram a continuar viva, luto para nunca mais chegar atrasada. Essa é uma frase que me toca muito sempre, e poder pensar aí nos processos de subjetivação e como as mulheres... o que nos diz isso, né, dessas tentativas tão... enfim, desse paradoxo de gênero, que eu acho que a gente precisa avançar mais nessas questões. Por favor, Jefferson, pode passar.
E aí a gente chega na questão da identidade de gênero e orientação sexual dissidentes, e a gente tem um problema aqui, que é, eu falei na estante sobre as fichas de notificação obrigatórias, mas que, quando a gente fala dos marcadores sociais, muitas vezes eles são negligenciados. Então, a gente tem o quê? A brancura como universal e a cis-heteronormatividade, que faz com que esses dados sejam completamente invisibilizados. Então, o que a gente tem é que, principalmente sujeitos que não podem se identificar, né? Então, essa identificação muitas vezes acaba sendo do profissional, que não tem a sensibilização ou a capacitação a respeito, né, desses aspectos, porque, como eu disse para vocês, é a partir da ficha de notificação, é a partir desses dados que a gente vai construir políticas públicas. Se a gente tem uma falta, uma ausência, né, uma fragilidade nessas notificações, a gente também vai ter uma fragilidade e uma precarização das políticas. Então, esse é um primeiro dado, né, de que com orientação sexual, identidade de gênero e muitas vezes a raça, né, também entra aqui, como ocultas, né, na identificação dos sujeitos, também se ocultam as violências atravessadas por esses grupos, né? Pode passar, Jefferson, por favor. Então, a gente não tem uma, vamos dizer assim, uma pesquisa nacional do ponto de vista desses dados. A gente vai ter alguns estudos de pesquisadores, né, mais isolados. E aí eu queria pegar, por exemplo, uma fonte importante, que é do relatório de 2018 do Grupo Gay da Bahia, que indica que a cada 19 horas uma pessoa LGBTQIAPN+, é vítima de assassinato ou de suicídio. A gente tem, com evidências norte-americanas, uma que mostra, por exemplo, de que, numa amostra de 30 mil participantes, a propensão ao suicídio entre heterossexuais foi de 4% e a de não heterossexuais foi de 20%. A outra pesquisa vai mostrar que, ao longo da vida, 1,6% de pessoas cisgêneras tentaram suicídio, enquanto 41% das pessoas transgêneras atentaram contra a própria vida. Uma diferença absurda, absurda, né? A gente tem ainda um estudo de... Tem um estudo de Felipe Baeri, que é maravilhoso também, que ele entrevista muitas pessoas, e tem o estudo de Thiago Nagafushi, que foi uma etnografia virtual, com 1.139 participantes da população LGBTQIAPN+, que nos mostra que 1 em cada 5 respondentes já tentou suicídio pelo menos uma vez na vida. Pode passar, Jefferson, por favor. E aí eu trouxe alguns trechos desses relatos. O primeiro, respondi que já pensei em me suicidar por conta da minha orientação sexual, mas acho importante dizer que não foi uma relação de causa e consequência. Ser lésbica nunca foi um problema de aceitação para mim. No entanto, a não aceitação dos meus pais, a vergonha dos olhares alheios, as recorrentes frases homofóbicas, esse conjunto de situações reduziu e ainda reduz muito a minha autoestima, a minha vontade de continuar vivendo. A outra fala, tentei me suicidar aos 18 anos, estava fugida de casa após ser agredida e ter 3 costelas quebradas pelo meu pai por ser homossexual. Eu estava no fundo do poço. A outra fala, de uma mulher trans, é cansativo demais lutar contra a imagem do suposto natural, contra um desejo de existir que parece perverso em demasia para a sociedade, com um espelho que nos contradiz, um corpo estrangeiro, uma angústia que não se resolve com a fala, com o bisturi. E quando o bisturi não chega a tempo, pensamos na navalha. Pode passar, Jefferson, por favor. E aí a gente também tem a questão, né, a gente falou de muitos aspectos, a gente vai pensar na questão da idade, porque a gente tem esses dois extremos, né? A juventude se matando muito, hoje já é a segunda causa de morte mundial entre pessoas de 15 a 29 anos, só perdendo para acidentes de carro, que pode, inclusive, maquiar muitos suicídios. Então, a gente sabe que a gente ainda sofre uma subnotificação dos suicídios, por várias razões. E a gente tem os dados alarmantes, como eu disse, em relação ao suicídio de idosos, que em alguns países a gente fala de 60 por 100 mil habitantes, que é uma coisa esdrúxula, muito, muito, muito alto. E que sofrem um apagamento por diversas razões, né? São vidas que perderam seus valores, né? Seu valor do ponto de vista de uma utilidade social, são vidas que muitas vezes, pelas doenças crônicas, os métodos, as pessoas sequer investigam ou pensam, né? Porque tem ali uma proximidade com morte natural,
São mortes mascaradas pelo uso de medicação, de outros problemas de saúde, do próprio envelhecimento. Pode passar, Jefferson, por favor. E aí, uma última fala que eu trouxe, que foi retirada do livro de Paulo Navasconi, que ele, na verdade, é um trecho que ele recebe mensagens de um amigo antes desse amigo se matar. E aí, vou tentar correr aqui, quando ele diz assim, quando esse amigo diz, né? O racismo está me matando, eu só queria ser normal, mas não. Eu sou gay, negro, gordo, sinto-me desprezado, rejeitado e fora do padrão. A sensação que eu tenho é de estar sempre carregando uma tonelada, e cada vez mais esse peso fica insuportável para ser carregado. Pode passar, Jefferson, por favor. Então, gente, eu trouxe como estatística e trouxe em fala para a gente entender assim. E essas estatísticas elas são invisibilizadas mesmo no campo da suicidologia. Mas o que eu queria, né, deixar aqui como marcado é que as populações vulnerabilizadas elas têm a morte, seja a morte política, seja um homicídio ou suicídio, como expectativa de vida. A gente está falando mais uma vez, a morte como expectativa de vida. É por isso que a gente pode se perguntar assim, os sujeitos também são suicidados pela sociedade? Essa é uma coisa que a gente precisa se perguntar. Se a gente está falando de relação, a gente também está falando de como esses sujeitos, às vezes, eles são desvitalizados nas suas possibilidades, né? Seja isso, assim, pela ausência de futuro, de perspectiva de futuro, de emprego, de relações muito precarizadas de trabalho, de relações frágeis do ponto de vista da família, de violências diversas, né, de todas essas questões aqui que a gente colocou, de aparofobia, de racismo, de patriarcado, né, de transfobia, de gerontofobia, a gente tem aí uma série de questões que vão, na verdade, denunciar essa hierarquia ontológica, essa escala ontológica, mas que vai nos dizer, gente, sobretudo, um mundo que não produz desejo de vida nos viventes. Né? Porque a gente está falando, sobretudo, da desesperança como uma política. A gente está falando da desesperança como projeto político. Pode passar, Jefferson, por favor. E aí tem um problema que é a repcracia. Esse é um livro que eu deixo como indicação, de Eva Illouz e Edgar Cabanas. Eles vão trabalhar sobre esse imperativo da felicidade, que é um produto da sociedade neoliberal, né? E que, na verdade, o que a gente vai dizer hoje sobre a felicidade? Que é uma atitude passível de ser engendrada pela força de vontade, como resultado de um treino, de um encontro com uma força, com um esforço individual, e que é meta e referência de vida boa. É isso que virou a felicidade, né? Esse produto, esse modelo, uma encarnação da imagem ideal de um bom cidadão. Pode passar, Jefferson, por favor. Esse coisa aqui, inclusive, é de um mercado do Rio Grande do Sul. Oferta. Estamos contratando pessoas felizes. Né? Então, é bem essa lógica da felicidade como imperativo e como valor do sujeito. Então, a felicidade como eixo de uma vida exemplar, e mesmo como propósito universal, coloca no debate, coloca no centro do debate a ideia de escolha. Como se a gente escolhesse ser feliz ou não. Como se a gente escolhesse estar triste ou não. Né? É muito perverso. Né? E aí, a gente está falando de riqueza de pobreza, de felicidade de infelicidade, e de normatividade. Essa é uma questão. Então, quem não está nesse modelo está fora da norma. E é muito facilmente assumido como alguém, um transtornado dentro de uma categoria de modelo diagnóstico, né? E aí a gente tem, inclusive, todo um mercado, né, que rege essa lógica. Os coaches, a psicologia positiva, as terapias positivas, a literatura de autoajuda, o aconselhamento profissional,
alguns aplicativos de smartphone, dicas de aprimoramento, né, virou um grande mercado, exatamente porque é vendido para a gente que esse esforço cabe a cada um de nós, né, de forma bastante desintegrada, inclusive de todo o resto. É quase assim, se você está bem, você está deslocado do mundo, né, minha gente, nesse momento, assim. Por favor, Jefferson. Então, é quase que esse poder de desfigurar todo o resto, de isentar todo o resto, e dizer, não, eu posso, né, com a minha felicidade. E aí, quais são os efeitos da repicracia? A intensificação do individualismo e, consequentemente, o enfraquecimento da solidariedade, dos tecidos comunitários, dos tecidos coletivos, né? De um cuidado mútuo, que, em última instância, a gente produz um desencantamento com a vida. Né? A segunda questão é uma desresponsabilização radical dos indivíduos que criam e escolhem por sofrimento, ou seja, eles ainda são culpabilizados, eles ainda são penalizados por isso, seja do ponto de vista da criminalização ou da patologização dessas experiências. Né? A gente também vai fazer uma prescrição universal sobre a vida que vale a pena ser vivida, porque se esse sujeito não se enquadra nisso, é uma vida que não vale a pena ser vivida. A gente vai falar de uma ocultação das matrizes de opressão, né? E ainda de uma desresponsabilização do Estado e da sociedade acerca das condições da desesperança, do adoecimento e da mortificação dos indivíduos e dos grupos. Né? E a gente precisa levar em conta, né, de que levar em conta tanto os fatores de risco, de proteção, mas de todo esse mapeamento que a gente fez hoje aqui, para entender de que não se faz prevenção do suicídio se a gente não chega, se a gente não produz projetos de vida e de vida digna. Né? Não basta ser de vida digna. Pode passar, Jefferson, por favor. E aí é nesse sentido que eu não tenho como passar por isso sem pensar, sem promover, sem debater, sem levantar as possibilidades coletivas e coletivizadas de cuidado. Né? Então, eu vou pular. Por favor, Jefferson, pode pular essa. A gente tem muitos autores que vão tentar, né, pensar sobre isso. Então, a primeira delas é Sueli Carneiro, que vai falar do cuidado de si como um cuidado do outro. Então, que a relação comunitária aparece como etos de sobrevivência mesmo, desde as estratégias preventivas às estratégias curativas. A gente vai falar de Silvia Frederici, quando ela fala do potencial das relações comunais como garantia de sobrevivência. A gente vai falar de Nego Bispo, que é um ativista quilombola, né, recém-falecido, e de Geni Nunes, que é uma ativista indígena guarani, que vão defender, na verdade, que a gente só sobrevive pela lógica da interdependência. Sem isso, a gente não tem como sobreviver. E a gente está aí, agora, com um exemplo do ponto de vista ambiental, que a gente vai abrindo mão e vai matando tudo ao nosso redor, inclusive a nós mesmos, né, como inimigos, relativizando aquilo que não é relativizado. Né? Eu também gosto de pensar sobre a teoria de Anderson Flor do Nascimento, que é um filósofo que eu tive a sorte de ter como orientador. E deixa eu olhar aqui meu tempo, tenho 2 minutinhos. Não vai dar para aprofundar nisso, mas que também fica como indicação. Tem um artigo dele nesse livro, mas também tem um artigo que ele fala um pouco disso na revista Cult. E aí ele vai fazer um contraponto da necropolítica a partir da Iku política. E Iku é morte, né, dentro das religiões de matrizes africanas, e que o que ele vai tentar dizer é, olha, a gente a gente mata 2 vezes o sujeito, porque a gente mata o sujeito e a gente retira dele a capacidade de sobreviver depois da morte. Bom, um preâmbulo. Quando a gente fala das religiões de matrizes africanas, a gente fala que os sujeitos, mesmo depois que morrem, eles estão sendo alimentados por uma comunidade. Esse sujeito sobrevive de várias formas. Ele é alimentado, né? Ele está ali nos rituais. E quando a gente fala de mortes violentas, a gente mata esse sujeito pós-vida, porque esse sujeito ele não pode mais ser
não comunga mais com essa comunidade. E aí eu acho que uma coisa muito interessante que o Anderson traz é, diferente dessa lógica, né, que a gente está partindo o tempo inteiro, hegemônica, o que esse suicídio diz sobre nós, sobre comunidade? Onde foi que a gente falhou? Talvez nem seja, né, o melhor termo, mas o que isso diz sobre nós? Que é o que Neto também vinha resgatando, né, essa semana. Que eu acho que é um pouco disso que eu gostaria de fazer ecoar. O que o suicídio diz sobre nós, gente? Pode passar, Jefferson, por favor, eu estou realmente finalizando. Então, dizer que o suicídio ele não tem culpados, ele se localiza entre os processos de subjetivação, que são sempre singulares, e as condições sociopolíticas que são ofertadas a esse sujeito. A gente vai falar de um sofrimento sociopolítico, a gente vai falar sobre produção de vida digna e a necessidade, né, das políticas públicas, institucionais e comunitárias como essenciais para a operacionalização de modos ampliados e politizados de cuidado. Pode passar, Jefferson. Eu agradeço, gente, imensamente pela escuta e gostaria de escutar um pouquinho vocês, né? Acho que é o momento da gente poder trocar. Eu deixo aqui meu e-mail, um perfil que eu tento, de verdade, tento alimentar no Instagram, assim, para fazer alguns debates sobre suicídio. Uma frase de Eliane Brum, que diz que o conceito de saúde mental não existe se não abarcar projeto de vida. Então, mais uma vez, muitíssimo obrigada. Obrigada, Luana. Toma uma água, descansa, respira. Acho que fica claro o recado que a gente precisa conversar mais, né, Eliane, sobre esse tema, porque é muito complexo, como ela já mesma disse, né, o fenômeno multifatorial, que a gente precisa entender de diversas questões para poder pensar o nosso lugar, a nossa implicação nesse processo todo. E, de pronto, já vou abrir para a gente poder conversar. Então, quem tiver questões... A Eliane vai ajudar a gente aí com o microfone, né? Isso. Sim, isso, eu levo o microfone até vocês, avisando que, infelizmente, o YouTube removeu a nossa transmissão, né? Fake news, pedofilia, pornografia, tudo bem, né? Mas falar de suicídio não pode, né? E eu estava numa movimentação aqui, porque eu estava tentando ajuda para a gente retomar a transmissão e respondendo também a zilhares de mensagens, né? Já agradeço a ajuda da Jana aqui, né? Porque seria caótico, né? Se não fosse a tua ajuda, né? Só para explicar para vocês, tá? Então E provavelmente, né, Eliane, foi por conta da temática, né? Por conta da temática, provavelmente. O Jefferson acha que sim, né? Que foi por conta da temática. A gente está buscando ajuda aqui, né, Jefferson, junto à DIRCOM, né? E um meio de tentar disponibilizar a gravação depois. A gente vai ter que pensar num meio para que a gente consiga, né? Então, a gente estava nesse movimento. Então, eu peço desculpas também se eu atrapalhei vocês aqui na minha movimentação, tá bem? Só explicando o que ocorreu, tá? Quem quer começar, então, quem gostaria de fazer pergunta? Professora Vanessa? Obrigada, muito obrigada pela sua fala. Infelizmente, também por uma outra demanda, tive que me ausentar por um período, mas houve a introdução e a finalização, e eu acho que quanto mais a gente fala de forma lúcida sobre isso, algo que me chamou muita atenção foi o que você comentou sobre a culpabilidade, né? Assim, se você não está bem, é porque você não está fazendo o seu máximo. Se você e o quanto a gente precisa aprender realmente a acolher todos os sentimentos e a lidar com eles, né? E viver com eles, né? Viver é o foco. Eu não sei, desculpa mesmo, Luana, se você comentou alguma coisa sobre o papel das redes sociais no fenômeno que tem sido, né? Especialmente entre jovens, o aumento do suicídio, e queria te ouvir um pouco sobre isso, se possível. Só aproveitando. Pode. Aí queria agradecer a brilhante apresentação, né? Mas mais que brilhante, eu acho que é uma reflexão de vida para todos nós, que
estamos aqui hoje, porque muitas vezes esse nosso falar sobre suicídio é algo muito invisibilizado, né? A gente não tem essa visibilidade sobre isso. E eu confesso até que nós, enquanto nós somos professoras, né, enquanto formadores, temos muita dificuldade de falar sobre isso, né? Principalmente falar para os nossos alunos. Talvez nós não tenhamos ainda uma política que traga a aproximação docente para esses pontos que são tão difíceis de se conduzir, né? Então, queria saber se de algo como é que se diz, de gerenciamento educacional na área, principalmente para que os professores tenham acesso, né, a esses conteúdos e possam também olhar por esse multifatorial, que apenas pelo olhar que muitas vezes nós da própria saúde pensamos, né, está muito relacionada à saúde mental, mas não é só a saúde mental, né? A saúde mental é só a pontinha do iceberg que está aparecendo ali acima da água, né? Sou professora Josiane. Mais uma lá atrás, eu acho que vamos fazer 3? Boa tarde, meu nome é Márcia. É que eu fiquei na dúvida é o seguinte, que você comentou, se a pessoa está querendo cometer um suicídio, vai falar com a professora, alguma coisa, ele tem que registrar esse suicídio? Ou não é melhor encaminhar para o psicólogo? Porque já está pedindo socorro. Ainda tu vai registrar? Fiquei na dúvida. Blocos de 3, então? Tá, beleza. Daí, próximas no outro bloco. Agradeço imensamente, né, pelas perguntas. Vou começar pela pergunta da professora Vanessa. Eu fiquei pensando muito na figura do loser, né? Esse perdedor, porque é isso. Se você é unicamente o único responsável pelo seu sucesso e pelo seu fracasso, quando culmina num momento de muito sofrimento, além do sofrimento, você carrega uma culpa do qual você não tem interlocução, você não tem partilha, você não tem alteridade. E isso fragiliza os modos de reconstrução no tecido comunitário, de revitalização, né? E, efetivamente, eu acho que as redes sociais não têm ajudado, especialmente nesses ideais, né, construídos nas redes. É claro que a gente precisa ter algum cuidado de não demonizar a rede social, porque a gente vai ter sempre, cada época vai ter o seu instrumento, e aí isso nos diz talvez muito mais da forma que a gente usa e menos da ferramenta, né? Agora, o que a gente tem tem até um trabalho muito bonito. Esqueci o nome agora da instituição, eu vou lembrar já. Memória pós-Covid é um. Mas é uma instituição que justamente vai trabalhar com a questão dos direitos humanos na internet e vai mostrar, olha, a gente está falando de algo que pode efetivamente potencializar o sofrimento desses jovens, então, seja a partir de uma estética. Agora o Instagram parece que vai retirar os filtros, né? Não sei se vocês viram isso. Como retirou em determinado momento o número de curtidas, porque aí você vai criando um grande amálgama ali de idealizações de perfeição, ou de ataques, porque aí você não tem identificação, aí é muito fácil, mesmo quando você tem lá o nome, mas assim, você não consegue, é quase que um lugar meio sem lei, ou que as leis estão sendo construídas, a gente está trocando pneu com o carro andando, né? A gente não conhece esse universo, a gente não tem ainda um controle sobre esse universo. E a gente tem uma série de idealizações criadas nesse lugar, às vezes com algum comprometimento das relações pessoais, que eu nem diria do virtual e do real, porque aquilo também é real, né? Essa separação a gente não dá mais para fazer. Mas a gente também tem, assim,
junto com esses ideais, os algoritmos, tem um documentário do Netflix também que vai falar um pouco disso, que eu também esqueci o nome, mas eu posso, quando parar, olhar aqui na internet tudo e passar. Como? O Dilema das Redes. Obrigada. E aí, ali, a gente vai perceber, inclusive, um aumento de suicídios justamente no crescimento, no boom das redes sociais, do Twitter, do Facebook e do Instagram. Claro que isso denuncia, indica coisas para a gente, mas, mais uma vez, a gente está falando sobre o uso. Porque, por exemplo, a gente também tem grupos nessas redes de prevenção do suicídio. Então, a gente também vai entender ali como um fortalecimento ou como uma possibilidade de algumas pessoas pertencerem, porque elas podem não estar pertencendo nos seus ambientes, né? E aqui, quando eu falo de seus ambientes, até legal tocar num ponto que é, a gente tem e esse é um dos problemas do Conselho Tutelar, que vai dialogar com a professora Márcia, da pergunta, porque quando a gente fala de família, por exemplo, a gente tende a pensar sempre na família como uma rede de apoio. Não necessariamente. A família, ela pode ser um fator de risco. Esse sujeito, por exemplo, pode estar sofrendo algum tipo de violência dentro de casa. Como é que a gente lida com isso? Né? Porque, assim, uma das coisas é, bom, o sujeito está com comportamento suicida, compartilha isso com a professora. Às vezes é isso. Não, a primeira coisa que a gente pensa é na família. Opa, mas quem é essa família? Isso a gente vê na clínica também. Por exemplo, quando a gente atende pacientes com risco de tentativa de suicídio, a gente vai precisar sempre ter pelo menos 2 números de pessoas da rede, né, dessa pessoa, de confiança no caso de alguma necessidade. Não necessariamente vai ser família. Mais uma vez, essa família pode ser um fator de risco. Então, a questão, eu volto já, Márcia, né, foi só uma introdução, assim, para falar um pouco dessa complexidade, mas as redes sociais, de fato, a gente tem ali uma questão, até o Dilema das Redes traz, né, é um documentário bem interessante para a gente poder pensar nesses dados, mas eu acho que isso é tudo tão novo, porque os algoritmos, eles vão num lugar que é... Por que os filtros existem, gente, por exemplo? Porque a gente está falando de uma estética hegemonicamente branca. E os filtros, eles vão capturar uma imagem mais próxima do ideal, de modo que as pessoas, ou os corpos dissidentes, por várias razões, né? Corpos negros, corpos gordos, numa estética... A gente vai estar sempre criando uma nova forma de exclusão ou de violência dessas pessoas. Mas, mais uma vez, se eu pudesse dizer, eu acho que não tem a ver só com... Claro que a gente vai ter uma mudança de subjetivação também. A gente está falando de uma ferramenta que também... ontem a gente falava disso, né, Jana? A gente está falando de uma ferramenta que afeta a nós, já formados, teoricamente formados. E essas crianças e adolescentes que estão sendo formados, muitas vezes mediados pela internet, num campo que a gente não tem... Assim, porque tem um outro aspecto que eu acho interessante, professora Vanessa, que é, como a gente vive num mundo muito violento, muitas vezes a gente tem famílias que concordam com o uso exacerbado das redes como uma forma desses jovens não estarem na rua, como se elas estivessem protegidas de uma certa violência urbana, né? Especialmente da violência urbana. E aí essas pessoas estão jogadas no mundo desconhecido com muitas violências, com inúmeras formas de violência. Então, sim, eu acho que a gente tem um problema grave a ser tecido junto, mas com o cuidado de não... qual é a palavra que eu quero? Que é de não... Porque diabolizar também é ruim, né? É muito religioso, mas é de uma captura simples, que é reduzir a internet a um lugar ruim, ou uma mediação sempre ruim.
né? Ela não é. Eu acho que ali também tem potencialmente coisas interessantes de troca, de cuidado e de pertencimento, né? Inclusive, o falecido aplicativo antes do Facebook, o Orkut, tinha inclusive a lógica das comunidades, né? Que era interessante, porque assim, como é que eu me identifico, como é que eu pertenço, como é que eu circulo aqui, e a gente perdeu isso, né? Isso, exatamente. Exatamente. Isso, exatamente. E aí, a pergunta da professora Josiele sobre a dificuldade de falar, né? Eu me lembrei, quando você começou a dizer, de uma experiência que eu tive numa escola em Brasília, quando morei por lá. E aí a ideia era a gente fazer um dia de intervenção na escola, de manhã com os alunos, com os estudantes, e de tarde com os professores. E aí de manhã a gente passou por várias turmas, né? Acho que era a 7ª e 8ª série, se eu não me engano. E na época eu estava com minhas estagiárias, então também tentando, né, deixá-las um pouco com autonomia para gerir. Então elas que de alguma maneira estavam ali na frente do trabalho junto com os alunos, levamos Emicida, né, letra de música, eles, enfim, foi uma troca riquíssima, assim, super bonita. E aí que eles se colocaram muito, assim, nos seus sofrimentos, nas formas de opressão, no comportamento suicida, assim, as trocas muito sem filtro, né? Aí fazendo um contraponto ao uso da internet. Sem filtro mesmo, assim, muito vivo aquilo, um diálogo imenso, assim. De tarde, gente, foi desesperador, que era justamente com os professores. Porque, inclusive, é isso, né? Eu tive que entrar porque era um nível de angústia dos professores para lidar com aquilo muito grande. Porque é isso, os jovens, eles sabem do que eles sofrem, como eles sofrem, por que eles sofrem, né? Eu, por exemplo, tenho muita dificuldade de fazer uma intervenção numa instituição de educação, quando dizem assim: "Ah, você vai fazer intervenção só com os alunos". Mas como assim? Porque os alunos, e é bacana também, né, às vezes fazer com os alunos, mas assim, eles sabem quais são as questões. Mas como é que a gente vai criar uma rede institucional, se a gente não tem dentro dessa instituição possibilidades de sensibilização, de capacitação, de parceria, de encaminhamento, de relação, por exemplo, com o SUS. E, mais uma vez, assim, né, talvez eu não tenha falado disso tão explicitamente, mas a gente não tem como fazer prevenção do suicídio se a gente não defende o Sistema Único de Saúde, se a gente não defende a educação pública, né, nesse país. A gente não tem como. Então, o que apareceu para a gente ali? Uma angústia que era: não sei lidar com isso. Não sei lidar com jovens com nível de sofrimento, porque inclusive a minha formação não é essa, não é sobre isso, não é desse lugar que eu falo, que eu atuo. Por outro lado, se tornou inegociável, né, assim, porque tem algo aí que dá para a gente fingir que os alunos não estão em sofrimento? Né? Porque é isso, se a gente não dá visibilidade, de alguma maneira a gente está correndo o risco de reproduzir violência ou de reproduzir sofrimento. E é claro que não dá para fazer isso a qualquer custo, né? Não é disso também, assim, a minha defesa não é sobre isso, porque isso também seria irresponsável, né? É muito. Mas eu acho que é isso, né? A partir do momento que a gente tem um compromisso como esse, que é de dizer: vamos olhar para isso, vamos cuidar disso, vamos partilhar aquilo que porque, por exemplo, do ponto de vista pessoal, muitas vezes a gente tende a, sei lá, reconhecer o sofrimento do outro quando isso me diz algo, né? Eu escutei isso no hospital, assim, tinha essa mesma, acho que eu citei essa profissional que dizia que não queria receber pacientes por tentativa de suicídio.
E ela dizia assim, que ela não tinha relação nenhuma com pacientes por tentativa de suicídio. Assim, ela ignorava porque ela não dava conta. Só que teve um único paciente que ela deu conta, que era um jovem que tinha tentado por suicídio depois de ter o pai assassinado na frente dele. Ela tinha tido o pai assassinado na frente dela. Então, é isso, assim, é preciso desconstruir o cuidado, principalmente se deslocando da gente, né? Essa é uma coisa muito importante, assim. Não é sobre a gente, é sobre o outro. E reconhecer a dor do outro, legitimar a dor do outro, já é algo grandioso. Você se disponibilizar a escutar. Inclusive isso, assim, bom, quem é essa família? Essa família é fator de risco ou é um fator de proteção? E aqui, nessa instituição, quem é o fator, desculpa, a rede de apoio dessa pessoa? Em quem essa pessoa confia? Quem ela pode buscar? E aqui na instituição, tem psicólogo, tem psicóloga para, né? Quais são os dispositivos institucionais para a gente lidar com casos como esse? E aqui eu nem estou falando de protocolo, porque eu não sou uma pessoa muito... Eu não tenho muita adesão a protocolo, porque aí o risco é a gente universalizar, né? Tem um risco do protocolo, que é a gente deixa de escutar para a gente fazer procedimento. Né? E quais são os parceiros institucionais? E no SUS, nesse território aqui, quais são os dispositivos ou serviços de saúde, de educação, de esporte, terapêutico, que a gente pode ampliar essa rede? Sabe, professora Márcia, assim... Tá bom. Desculpe, é que eu achei que a maioria aqui era professor, né? Tinha entendido assim. Então, é poder pensar, inclusive, deslocado da lei. Porque isso é um problema. A gente tem uma lei que eu acho que, às vezes, é contra o próprio sujeito. Como eu acho que, às vezes, a gente defende a autonomia contra o próprio sujeito. Então, é isso. Eu acho que a gente tem... É muito mais ampliar o leque de cuidado, porque quando a gente fala de saúde mental, a gente não está falando do avesso ou de uma ausência de transtorno, a gente está falando de como é que a gente produz vida na comunidade. E aí, sim, intra- e extra-institucionalmente, a gente poder ampliar, né, isso. Agora, a resposta é sim, os profissionais da educação hoje são obrigados a fazer esse registro. Legalmente, o problema é sequer a lei diz como operacionalizar isso. Então, também tem uma margem aí que não tem um plano, não tem não tem uma orientação para isso, e eu acho de uma angústia enorme, porque talvez hoje eu seja mais professora do que psicóloga, e aí, mas trabalho com universidade, então não é uma realidade de menor de idade, né, de menores de idade, então isso... Mas assim, o que a gente vai fazer com isso? E o que a gente está fazendo? E assim, o que a lei está nos dizendo, sabe? É problemático, sobretudo por isso. Como é que a gente está prevenindo o suicídio? Obrigada pelas perguntas. Quem mais? Quem mais? Gostaria de ter uma reflexão tua sobre uma condição que eu considero, assim, hoje a gente vive muito presente uma hegemonia de um pensamento pós-moderno que estabelece uma série de bricolagens, de articulações que nos levam a você praticamente ter uma cultura do eterno presente, né? Você vive o presente e você não tem conexão com o passado, não tem conexão com o futuro, e essa cultura pós-moderna, né, de pequenas narrativas, não constrói aquilo que você apontou no final, que é a questão da esperança. Como é que se constrói a esperança? Como é que se constrói a ideia de um projeto? Então, esse conjunto de pessoas que estão em sofrimento, seja por ser gay, seja por ser negro, seja por ser gordo,
ele não consegue, por estar imerso nessa cultura pós-moderna, não consegue estabelecer uma reflexão sobre o passado e projetos de futuro. Como é que você rompe determinadas condições estruturais, seja de racismo estrutural ou de uma estética cultural, e não se tem essa capacidade de crítica. Então, me parece que essa perspectiva, essa falta de perspectiva de você ter uma construção de um projeto que dê essa conexão entre o passado, o seu sofrimento presente e a possibilidade de mudança futura, hoje na sociedade, leva a essas condições também. Né? Ou seja, uma comunidade indígena onde tem um alto grau de suicídio, porque então não tem perspectiva. Né? Dentro do contexto que a gente vive, não tem perspectiva. E não se constrói, né, ao resgatar o seu passado, vamos dizer assim, de luta, de resistência, não constrói um projeto de futuro, e aí, enquanto você não tem isso coletivamente construído, o grau de suicídio aumenta, né, significativamente, porque as soluções individuais não dão conta. É essa a questão. Então, gostaria de saber qual teu olhar sobre isso, né? Ou seja, eu acho que eu particularmente atribuo muito a essa cultura pós-moderna que não permite que se construa projetos estruturantes de mudança, né, de revolução, enfim, de sair, de colocar as pessoas em movimento. Né? Mais alguma questão? Boa tarde. Meu nome é Inácio, sou professor. Uma reflexão, acho que nós estamos falando de educação, né? Estamos dentro de uma instituição de educação. O que você poderia me falar sobre rotular as pessoas? Eu sou assim e todos têm que ser igual a mim. Será que uma instituição formadora ela não tem que trabalhar essa diversidade como um todo? O docente não ser igual ao outro, o aluno não ser igual ao outro. Fulano tira 10, eu tenho que tirar 10. Fulano tira 9, eu chego às 8, fulano tem que chegar às 8. Então, assim, acho que essa cobrança dessa forma também está causando aí um sofrimento muito grande, porque você tem que seguir, né, o ritmo do outro, porque o outro é daquela forma, ele faz daquela forma e eu tenho que ser daquela forma. E as frustrações, tudo, né, os julgamentos, né, que são vários, né. Então, o que pode ser feito para isso, né, institucionalmente falando, quando se fala em educação? Principalmente um aluno, eu falo muito para os alunos aqui que estão aqui, sabe? Eu falo, vocês não são nota. Vocês não são nota. Essa nota não é você. Para tentar justificar isso, que a pessoa caracterizar, eu sou 8, eu sou 5, eu sou 10, eu sou 20. Não é isso. A gente desmistificar esse tipo de situação que pode levar realmente aí esses conflitos que vão desencadear vários outros aí, processos aí que realmente não vão, muitas das vezes, não acabam bem. Inácio, mais alguma questão? Para fechar o bloco das 3? Sim. Tá, então passamos para Luana. Agradeço mais uma vez as perguntas. Eu vou tentar, inclusive, misturar um pouco, porque apesar de, né, serem perguntas distintas, acho que elas se comunicam muito, assim, né? Acho que tem uma coisa, professor Marcos, quando você coloca sobre a não conexão com o passado e com o futuro, né? E eu acho tão difícil essa pergunta, como é que a gente constrói esperança diante de um projeto político que é da desesperança? Acho que é uma das perguntas mais difíceis. Ao mesmo tempo, assim, se a gente pensar do ponto de vista de método, a gente até pode pensar assim, algumas ações do ponto de vista individual, institucional, estatal, que no fundo essas separações elas são só do ponto de vista
do método, o metodológico, né, de uma tradução, mas que eu acho que essas coisas elas não têm como funcionar de um modo segregado ou separado, né? Uma coisa que eu tenho pensado muito, inclusive, vou estar agora, na próxima semana, dando um curso sobre suicídio e sonho, sobre a possibilidade de sonhar, que eu acho que é isso que é retirado dos sujeitos, a possibilidade de sonhar. Se a gente esvazia, desvitaliza, retira o direito, retira a capacidade de sonhar. E eu tenho escutado isso muito dos professores que trabalham com a juventude, assim. Essa semana eu estava conversando com uma amiga que é coordenadora de uma escola de teatro, assim, e dela dizendo, olha, se a gente dá uma atividade para esses jovens, eles respondem, mas quando a gente diz assim, criem, né, assim, vão para a imaginação, como é que a gente pode não de um certo esvaziamento, porque é isso, a gente foi retirando as possibilidades de sonho, os instrumentos, né? Se a gente não tem futuro, se a gente não tem passado do ponto de vista de uma narrativa, né? Inclusive institucionalmente, como é que a gente pode pensar isso, por exemplo? No epistemicídio. Porque aí a gente também faz de um passado único, uma narrativa única de passado, quando tem, né? E aí a gente também vai matando os sujeitos a partir dessas vias. Porque se esses sujeitos dissidentes ou não universais estão nas instituições de educação, especialmente quando a gente fala de universidade, a gente está matando essas narrativas, a gente está matando as produções de conhecimento, a gente está matando as formas outras de pensar, de viver, de saber, né, de troca, a gente também está matando a vida dessas pessoas. Então, acho que institucionalmente uma forma da gente criar esperança também é legitimando essas outras formas de existir, né? E, claro, quando a gente pensa do ponto de vista mais estatal, político, a gente inevitavelmente vai estar falando das políticas públicas, de saúde, de educação, né? De acesso, de assistência social, de saúde mental. E aí, mais uma vez, a saúde mental que não está só diretamente amarrada aos serviços de saúde mental ou aos profissionais de saúde mental, é tudo aquilo que a gente vai produzir vida. E que é isso, é uma síntese de uma pergunta muito difícil. Lhe agradeço por isso e lhe convido também a gente pensar junto, né? Porque é quase que um desafio cotidiano. E acho que, como educadores, é uma coisa que eu penso sempre e tenho um tanto de indignação quando escuto alguns colegas na universidade, que é um papel meramente de transmissão de conhecimento, né? Eu acho que quando a gente fala de educação, a gente está falando de tanta coisa, né? Inclusive desse compromisso ético-político, com pedagogia, com as formas de viver, com as formas de compartilhar, com a forma que a gente gere a autonomia, com a forma que a gente gere a diversidade, que é isso, né, professor Inácio? É essencial o nosso trabalho na afirmação das diversidades. Porque senão é isso, a gente vai cair no epistemicídio, senão a gente vai cair no sujeito universal. A gente vai apagar narrativas, existências, comunidades, que na minha perspectiva, acho que talvez todo mundo concorde com isso, que é o quanto que isso tende a ampliar o sofrimento dessas pessoas. O quanto elas vão estar à margem, o quanto que elas vão se sentir excluídas, o quanto que elas vão ser invisibilizadas, o quanto que elas vão ser violadas ou violentadas, inclusive intra-institucionalmente, né? Uma coisa que eu gosto de pensar, às vezes, né, em sala de aula, quando a gente tem um aluno que, sei lá, vamos nas duas polaridades, assim, de um aluno muito interessado, muito, né, de um estudante muito firme ali com os compromissos, na concentração, nas atividades, nananã, e a gente tem, do oposto, um estudante com dificuldade de concentrar, de prestar atenção, que se ausenta,
que dá trabalho, né? A gente é muito mais facilmente convocado a dar atenção ao estudante excelente, que isso, inclusive, alimenta a nossa função ali, né? De dizer, bom, essa pessoa... E aí, como a gente corre o risco, às vezes, de invisibilizar esse sujeito que pode... que inclusive, a ausência ou não compromisso também pode estar denunciando tantas e tantas coisas que a gente invisibiliza, sabe? Então, eu acho que é isso, assim, pensar em sujeitos universais é só uma forma da gente colonizar as existências, e da gente abrir mão do cuidado coletivo que a gente tem, porque a gente, é isso, como instituição, a gente precisa efetivamente se comprometer com a diversidade, com a afirmação política da vida, assim, sabe? Acho que era isso que eu, nesse tempo, podia falar. Não sei se a gente tem uma última aí. Vamos lá. Oi, pessoal, tudo bem? Desculpa minha voz, é que eu tô com as cordas vocais queimadas. Primeiro, muito bom participar presencialmente da sua palestra, Luana. Eu já fiz um curso de bioética e suicídio com você, foi maravilhoso. E, na verdade, eu queria só pedir uma sugestão, não sei se tu terias. Rapidamente, tu passou ali sobre a ideação suicida na infância, com crianças com 5, 10 anos. Tu terias alguma leitura para nos indicar sobre isso? Eduarda, sou professora. Que alegria, Eduarda, saber que participou do curso. Estava suas expressões me ajudando aqui a tecer essa fala. Olha, eu acho esse um campo minadíssimo quando a gente fala sobre suicídio em infância, por várias questões, porque a gente vai falar dessa diferença de faixa etária, inclusive de crianças que não compreendem o que é suicídio, por exemplo, né, que podem, inclusive, tentar suicídio ou consumar o suicídio a partir de sei lá, perdeu a mãe está no céu, aí ela escuta o quê? A mãe está no céu, né? E aí ela quer reencontrar a mãe. E aí ela descobre um método para encontrar a mãe, não para se matar. Né? Então, a gente também tem uma necessidade de diferenciação a partir dessa perspectiva desenvolvimentista, que às vezes ajuda, que às vezes aprisiona. Eu confesso, assim, eu não trabalho com criança, mesmo antes, né, da questão de suicídio, assim, eu nunca trabalhei com criança, trabalho já mais a partir da juventude. A gente tem pouquíssimos trabalhos no Brasil sobre suicídio em infância, justamente porque é de fato difícil. Assim. Tem um livro de Karen Scavacini que ela vai falar, na verdade, de como dar a notícia para a criança, que é uma coisa interessante também, porque a gente sabe do tabu que é, né? A gente, como adulto, já não fala quando a gente tem um suicídio na família. Quando criança, então, né? Então, acho que é um livro interessante como transmissão. Tem um autor chamado Orly, mas eu não me lembro o sobrenome dele. Depois me cobre, Eduarda, por favor. Porque ele tem um trabalho assim, no atendimento desse jovem, dessas crianças e da família. Então, pensando aí um pouco sobre esses significados e os modos de acolhimento. Talvez a Avimar, acho que ele já trabalhou um pouco com isso, mas eu não sei se ele tem, Avimar Júnior, se ele tem produção sobre. Mas tudo isso para confessar minha ignorância, porque realmente é muito difícil, assim, eu não me autorizo, sabe, professora, assim, a aprofundar. Acho que tem
tem uma necessidade de um aprofundamento muito específico, que eu não tenho. Então, acho que eu já vou aproveitar para agradecer imensamente mais uma vez a Eliane, a Janaína, ao Instituto, a vocês todos, né? A Felipe, que também me recebeu junto com a professora Eliane, e aos olhares, as perguntas, a companhia, desejando que a gente tenha outras oportunidades de troca, e me coloco à disposição aqui para a gente seguir junto. Muito obrigada. A gente que agradece novamente a tua presença aqui, esperando que a próxima não seja tão distante, né? A gente teve uma pandemia no meio, então, né? A gente teve uma pandemia, uma intervenção que também afetou a instituição, né? Então, não foram poucas coisas nesse intervalo. E eu me lembrei, durante a tua fala, de uma situação que eu vivi nesse período, quando a gente teve uma atividade com os nossos estudantes trans, e aí eles estavam contando de coisas que eles viviam na instituição muito pesadas, né? E aí eu perguntei para um aluno, no momento assim, tá, mas quando tu vive esses problemas, tu procura quem? Ele disse, ninguém. Tá, mas num campus qualquer dos nossos, né? Você não pode contar com ninguém? E aí o aluno responde, não conto com ninguém. E aí, fazendo um diálogo com a pergunta da professora Josi ali, eu acho que tem uma questão que é muito importante, assim, para a gente pensar no nosso lugar, de com quem que esse aluno pode contar. Vários dos casos graves de suicídio que chegaram para mim, para ajuda por orientação, eles chegaram para professores. E professores que ficam muito angustiados, muito desesperados, normalmente chegam para mim nessa circunstância, mas eu sempre dou um retorno de que bom que esse aluno te escolheu e que pôde conversar contigo. E aí tu disse duas palavras assim, respondendo a Josi, que foram muito legais, da possibilidade de olhar e partilhar. Que eu acho que a escola tem que ter um pouco disso, de poder ser esse espaço da gente olhar e partilhar, né? E várias vezes esse é o modo, né, de que as pessoas podem esperançar, né? Pegando o gancho com a fala do Marcos, assim, de que quando a gente pode olhar, de que quando a gente pode partilhar, mesmo que isso seja extremamente angustiante, mesmo que isso seja extremamente difícil, a gente pode esperançar. E aí eu acho que esse momento aqui também é um momento de olhar e de partilhar. E aí te agradeço por olhar para a gente, por partilhar com a gente nessa tarde de hoje. Obrigada, Luana, obrigada, Eliane, e até a próxima, pessoal. Encerrando.